Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Estamos terminando a semana. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 20 de agosto é a data de nascimento da escritora, aforista e poetisa gaúcha Marta Medeiros. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Beth Gomes é sinônimo de quebra de recorde mundial. Já são 14 marcas superadas no lançamento de disco paralímpico. A mais recente em junho, em São Paulo, na seletiva para definir a seleção da modalidade para a Paralimpíada de Tóquio. A paulista já estava garantida nos Jogos por ter sido campeã mundial em 2019, mas aproveitou o evento oficial para lançar o disco a 17 metros e 41 centímetros, marca mais de meio metro superior à anterior, que era dela própria. É fruto do nosso trabalho, da nossa evolução, pela minha patologia da esclerose múltipla, que eu sei que é uma doença, que ocasiona muitos impactos, fadigas, e a cada competição, a cada treino venho, me superando. E a cada quebra de recorde é uma sensação de grandes chances, mas eu digo, todos falam ter o pé no chão, eu tenho que ter as rodas no chão, porque a competição só nos dirá no dia. Nascida em Santos, no litoral paulista, Beth compete na classe F52 para atletas cadeirantes sem controle de tronco e com deficiência nos membros superiores. Apesar de Tóquio ser a primeira Paralimpíada dela no atletismo, a lançadora já esteve nos Jogos antes. Em 2008, em Pequim, integrou a seleção de basquete em cadeira de rodas, a modalidade que a introduziu no movimento paralímpico. Fiquei deficiente em 93, 96 eu conheci o esporte paralímpico. Ao chegar em Pequim, nós tivemos o fuso horário que mexe um pouquinho, mas rapidamente assim nós conseguimos nos adaptar. Na abertura dos Jogos de Pequim, quando eu adentrei dentro do ninho dos pássaros para a abertura dos Jogos, eu me beliscava para ver se era verdade, aquilo se era um sonho, e realmente era realidade. Na época, porém, o atletismo já era parte da vida de Beth. Guarda civil reformada em Santos, ela representou a cidade na corrida em cadeira de rodas e migrou para as provas de campo simultaneamente ao basquete, tendo como inspiração a campeã paralímpica Rosinha Santos, do lançamento do disco e do arremesso do peso. A estreia paralímpica na nova modalidade seria no Rio de Janeiro há 5 anos, mas poucos meses antes do evento, uma reclassificação funcional, que é o processo que define a categoria do atleta paralímpico, frustrou os planos. Foi uma australiana que me reclassificou para a classe F55, onde as atletas têm todo o movimento de membro superior, tronco, e no caso eu já tinha uma dos lados em garra, minha mão, sem controle de tronco, e ela... Você era que classe na época? F54. O Comitê Paralímpico, contestou, mas a classificadora não atendeu. Se tivesse a prova
de peso na classe F55, eu ainda era cotada a medalhista para o Brasil e eu iria, mas a prova aberta era o disco, e o disco era um índice muito alto que não me levaria para o Rio 2016. Aí eu fiquei fora, foi uma frustração, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje eu tô aí com a minha vaga. Beth convive com a esclerose há 28 anos. A patologia fez com que tivesse que abandonar o voleibol, paixão da juventude, mas o esporte foi fundamental no processo de resiliência. Permitiu-a sonhar, inclusive em marcar presença também na próxima Paralimpíada em Paris, aos 60 anos. Eu vivo cada dia e eu tenho nos meus planos Paris. Eu quero chegar, nem que for para anunciar a minha aposentadoria em Paris. Quero chegar plena como estou, com ótimas condições. Como diz minha treinadora, eu quero até os 70 anos no atletismo, depois já vai estar velhinha. E eu sigo essa meta, vamos lá, né? Enquanto eu tiver força, saúde, querer viver, eu vou correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. E não se pode duvidar de uma recordista mundial. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional. A economia encolheu 0,3% na passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano, de acordo com dados do Monitor do PIB, divulgados nesta terça-feira pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. O levantamento mostra que, na comparação com o segundo trimestre de 2020, no entanto, o Produto Interno Bruto apresentou alta de 12,1%. Esse desempenho foi puxado pela formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, e o consumo das famílias, que cresceu 12,5% no período analisado. Também houve alta nas exportações e importações. Em relação ao consumo das famílias, o crescimento ficou em 12,5% no segundo trimestre, frente a igual período de 2020. O estudo da FGV aponta ainda que, pelo terceiro mês consecutivo, todos os componentes apresentaram crescimento, destaque para produtos duráveis e semiduráveis, assim como o setor de serviços. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Com o fim da quarentena em São Paulo, a partir desta terça-feira, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais poderão funcionar com 100% da capacidade e já não terão restrições de horário. Até esta segunda, o funcionamento era permitido até a meia-noite. A reabertura acontece após a conclusão da primeira etapa da campanha de vacinação para todos os adultos a partir de 18 anos. Leonel Paim, dono de um restaurante italiano aqui na capital, falou que mesmo com a reabertura, ainda está cauteloso com relação à movimentação no restaurante. Por isso, ainda não pretende recontratar os funcionários que teve que demitir nesse período da pandemia. Cabe lembrar que shows com público em pé, pistas de dança e público nos estádios ainda estão proibidos neste momento. Além disso, a recomendação de evitar aglomerações continua, assim como o uso obrigatório das máscaras em locais públicos. Para o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marco Cirilo, essa reabertura é precoce. Ele avalia que o poder público deveria estar mais presente na fiscalização das medidas adequadas de prevenção, e a população poderia também estar mais informada e consciente a respeito. Atualmente, mais de 92% da população do estado já foi vacinada com uma dose e 28% das pessoas já completaram o esquema vacinal, seja com 2 doses ou vacina de dose única. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser o arquiteto? Saiba que ele é o profissional que projeta espaços internos e externos. Podem ser de residências, hospitais e áreas de lazer. A sua função não fica apenas na estética.
é preciso que o projeto arquitetônico leve em consideração o meio ambiente, a ventilação, a funcionalidade e a iluminação. Se você está em dúvida em qual profissão a seguir, saiba que a arquitetura apresenta opções. Você pode cursar essa graduação, mas primeiramente deve saber desenhar muito bem, ter facilidade com números de geometria, ter criatividade, interesse em tendências, ser inovador e, acima de tudo, um bom senso estético. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Resumo da Lei Moral de Progresso. No capítulo 8 do livro 3º de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar a Lei Moral do Progresso. Como é a marcha do progresso, se o estado natural é a mesma coisa que lei natural, sobre povos degenerados, civilização e progresso da legislação humana, bem como a influência do espiritismo no progresso, são temas tratados nesse amplo e profundo capítulo de livro. Uma confusão comum é pensar que estado natural e lei natural são a mesma coisa. Porém, se tratam de duas questões diferentes, pois o estado natural é o estado primitivo, a lei natural é agente do progresso da humanidade. Nesse sentido, o progresso humano requer que o estado natural seja superado, isto é, o espírito humano progride, ao passo que sai do estado primitivo e passa para o que chamamos civilização. Estado natural é ponto de partida da humanidade, isto é, onde começa o seu desenvolvimento intelectual e moral. O ser humano é perfectível, traz em si todas as potencialidades para seu melhoramento. Não é destinado a viver perpetuamente em estado algum. Tudo, portanto, é transitório. A lei natural é a lei divina e, nesse sentido, rege a natureza humana. Progredindo, o ser humano a compreende melhor, pois passa a praticá-la. No processo de progresso, há um período em que se experimenta a felicidade do bruto, uma vez que falta compreensão do que é desconhecido. Essa felicidade primária, no entanto, é a mesma que vive o animal, porém, isso não condiz com a lei natural. Não podendo voltar ao estado natural, ou melhor, não retrogradando, o ser humano deve progredir sem cessar. O progresso é uma condição da natureza humana, uma lei natural e ninguém poderá a ela se opor. O progresso é força viva, pode ser retardado, mas nunca impedido. Toda força contrária ao progresso é por ele derrubada. Isso sempre se dará até que a humanidade terrestre harmonize as suas leis com a justiça divina. Essa quer para todos o bem e não admite que nenhuma lei seja feita para proteger o forte em prejuízo do fraco. O conhecimento é revelação divina. A humanidade se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais são lentas, mas ocorrem, pois carecem de tempo para ocupar a ideia das massas. Tudo é produto de séculos, mas chegando o tempo explodem e o edifício dos preconceitos anteriores caem. É que surgem novas necessidades e novas aspirações. Por vezes, o que parece é que há desordem e confusão, que interesses materiais são atingidos. Mas tudo é momentâneo e basta elevar o pensamento acima do interesse pessoal para verificar que do mal Deus faz surgir o bem, em conformidade com as suas leis naturais. O progresso ocorre por duas maneiras, intelectual e moral. Todavia, não caminham juntas. O progresso intelectual recebe os maiores estímulos, já o moral nem tanto. O ideal seria que estivessem na mesma velocidade. Contudo, é sempre importante olhar para a história e verificar que os costumes sociais de alguns séculos anteriores para constatar o progresso moral ocorrido. A experiência prova que a humanidade é moralmente perfectível. Esse processo é lento, pois primeiro vem o conhecimento, depois as escolhas e mais tarde o progresso moral por meio das escolhas corretas. O caminhar do progresso, da melhora,
ocorre por meio dos indivíduos que se esclarecem e arrastam os demais. Por isso que sempre surgem pessoas que dão impulso no progresso da humanidade. Sempre se verificou em várias ocasiões que em alguns anos a sociedade avançou muitos séculos. Nesse aspecto, é preciso ressaltar a justiça da reencarnação. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado do progresso. A solidariedade entre pluralidade de mundos habitados permite que os espíritos que já atingiram o progresso auxiliem aqueles que estão mais atrasados. Esses também podem ir a outros mundos para absorver o que falta na sua marcha ascendente. A barbaridade de outros séculos não subsiste na maioria dos povos encarnados na Terra atualmente, apesar de se verificar isoladamente alguns indícios desse estado primitivo. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará os bons espíritos. Assim, o planeta viverá uma união fraterna e todo o progresso alcançado servirá a todas as gerações e a todos os espíritos. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecem com o progresso moral. Um povo, para ser considerado civilizado, é aquele onde se encontra menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os costumes são mais intelectuais e morais do que materiais, onde exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento são menos enraizados, pois esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Nessa civilização, as leis não consagram nenhum privilégio e são as mesmas para o último como para o primeiro. A justiça se exerce com o mínimo de parcialidade. O fraco sempre encontra apoio contra o forte. Ali, a vida do ser humano, suas crenças e suas opiniões são melhor respeitadas. Há menos infelizes e, por fim, todos os que são de boa vontade estão seguros de que não lhes irá faltar o necessário. Sob a influência de suas paixões, o ser humano criou direitos e deveres que não se conformam às leis divinas. Essa é imutável, as leis humanas são transitórias, variáveis e progressivas. Foi a lei humana e não a de Deus que outorgou o direito ao mais forte. Vimos, portanto, que as ideias se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem entre as sucessivas gerações. Muitas desaparecem com o tempo. Princípios novos surgem com os indivíduos imbuídos de novas ideias, a exemplo do que ocorreu com o paganismo e as novas ideias religiosas. O Espiritismo surge como essa alavanca que combaterá a incredulidade e construirá uma nova sociedade mais fraterna, igual e solidária. O mérito do progresso, no entanto, não advirá de prodígios, mas por meio da razão. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que traz o título Amai os vossos inimigos, uma instrução bem adequada do próprio Jesus. Está no item 1 que nós vamos ler. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Esta parte que foi isolada pelo codificador está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 20, 43 e 47. Nós vamos ficar só com essa primeira parte, que nos traz uma informação muito importante. Mas para a gente apreender necessariamente o ensinamento, é sempre bom lembrar que Jesus não estava falando para o público do século 21. E assim, ele vai relembrar, tendes ouvido
Quando ele diz tendes ouvido, ele estava se reportando à Torá oral, que era o ensinamento de Moisés, que era passado de pessoa a pessoa. Era toda a lei e os profetas. Nesse ensinamento estava assim: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas ele mudou essa lógica e diz o seguinte: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Kardec chamou esse item de pagar o mal com o bem. Por quê? O fato de você pagar o mal com o bem, o fato de você devolver para aquele que te odeia amor, devolver amor para quem te persegue, te faz ser filho do vosso Pai. E aí você poderia questionar: eu não sou filho de Deus? Porque quando, em algumas traduções, traz para ser filhos de vosso Pai, outras poderão trazer ser filho de Deus. Ser filho de Deus, naquela expressão idiomática, significava ser divino, a qualidade. Então, aquele que é filho da luz é um iluminado. Aquele que é filho de Deus, ele é divino. Portanto, para ser divino, você precisa praticar a lei do amor, indistintamente. Essa aqui é a ideia. O benfeitor Emmanuel, na obra Opinião Espírita, desenvolve esse tema e nos chama a atenção para a existência de tantas outras circunstâncias na Terra que não são somente aquelas que ele denomina de horas escuras, onde nós nos deparamos com o problema da existência, do abandono, da enfermidade, da privação material, enfim, tantos outros problemas. Ele vai nos chamar a atenção dizendo: o espírita sabe que existem outros problemas que são até piores. Problemas piores do que uma doença. E que esses problemas não ficam tão aparentes porque eles estão ocultados por dias que têm a cara de ser dia feliz, mas que na verdade não são. E esses sentimentos ali que estão encobertos, que estão anestesiados por ilusões, eles vão jogar aquelas pessoas e aqueles indivíduos nas sombras. Portanto, esses indivíduos que estão iludidos com essa aparência de felicidade material, onde o seu sentimento verdadeiro de moral, enfim, está anestesiado, ele vai dizer que essa pessoa vai escorregar. E ela precisa da nossa solidariedade. Mas ele avança e vai dizer: estas mesmas pessoas podem estar nos fazendo mal, puxando seu tapete no seu trabalho, falando coisas que você não tem condição de aplaudir, ideias que você não tem condições de compartilhar. E ele vai dizer que você, mesmo não podendo aplaudir, não podendo sorrir, você não deve e não pode apedrejar. E que sim, você tem que ter uma atitude positiva em relação a essas pessoas. Ele vai esclarecer que Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E é assim que Jesus nos ensinou que um movimento positivo de solidariedade para essas pessoas que por ora não estão enfermas, que por ora não estão privadas materialmente, que por ora não está aflita com a existência, que elas merecem a nossa oração. É possível sim amar o inimigo e ampará-lo por meio da oração, mas não só porque você vai auxiliá-lo positivamente com o sentimento que você está emanando para ele, mas é que você vai criar em torno de si mesmo uma psicosfera que vai ser como uma couraça que vai te proteger até daqueles sentimentos negativos, daquele ódio, daquelas pedras, daqueles julgamentos desnecessários ou daqueles males que ele está praticando em relação a você ou alguém que você ama. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal
acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.